Mas qual foi o contexto do Concílio de Calcedônia, né? Qual foi o ambiente ali, né? E o que esteve por trás, né? Ou mesmo ali dentro do qual era o ambiente, né? Para que esse concílio fosse realizado, né? Para os objetivos do concílio. Então nós temos o contexto histórico do concílio. Primeiro, o concílio ele foi realizado entre 8 de outubro, né, e 1º de novembro de 1451, né, mais precisamente em Calcedônia, hoje atual Turquia, né? E quem convocou esse concílio, o concílio de Calcedônia, foi o imperador Marciano, né? E dizem que ali foram reunidos ali entre 500 a 600 bispos, né? Bispos para tomarem essas decisões, né? Com relação à natureza de Cristo. E esse concílio, o concílio de Calcedônia, ele foi o 4º concílio ecumênico da igreja. A igreja teve vários concílios, inclusive um dos concílios bem famoso é o concílio de Trento, né? Também houve outros concílios, inclusive no livro de Atos nós temos também ali um concílio, né? Então os concílios foram realizados, né? Para a igreja tomar decisões, né? Hoje ainda existe, talvez não com a palavra concílio, mas e também não tem como a igreja católica sim, mas as igrejas protestantes, né, ou as igrejas a parte da igreja católica, elas tomam suas decisões à parte, né, porque são várias denominações, mas ainda assim essas denominações elas se reúnem, elas têm as suas declarações de fé, ela tem ali os pontos que a igreja defende. E esses pontos interpretativos de cada congregação passou a ser definido a partir dos momentos que as igrejas elas se reúnem e ali tomam as decisões. A motivação principal do concílio, ainda dentro do contexto, foi para resolver a controvérsia com relação à natureza de Cristo, né? Em especial, como eu tratei na introdução, o monofisismo. E o monofisismo, você vai ver que negava a natureza humana de Cristo, né? E o monofisismo ele tem como o seu pai Eutix, né? Que é o que a gente vai ver. Mas como a gente aprofundando o monofisismo, né? Mas a nível somente para o nosso contexto, para entender o contexto, e aí a gente passa ao próximo ponto, que é entender o monofisismo. Foi basicamente isso, né? Foi realizado em Calcedônia. Quem convocou foi o imperador, que reuniu ali os bispos para tomarem as decisões. E a motivação principal foi com relação à natureza de Cristo e em especial, combater o monofisismo que negava a natureza humana de Jesus.